Muitos de nós vivemos despercebidos, distraídos e não conseguimos ver o que Jesus escreveu há 2000 anos atrás, referente à volta dele, o que acontecerá, que mostrará como sinal que ele está às portas. Nós vemos isso em Mateus 24, quando diz que assim como a figueira, os seus ramos ficam tenros, sabei que está próximo o verão, assim será a vinda do Filho do Homem. Não passará esta geração sem que isso aconteça. Alguns intérpretes da Bíblia, ou alguns estudiosos da Bíblia, diz que essa narrativa se refere a Israel. E nós sabemos que Israel foi destruída 3 vezes. Na época que foi sitiada pela Babilônia, na época que foi sitiada por Roma, depois nós conhecemos a história na época da Segunda Guerra Mundial, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos pela ditadura implantada pela Alemanha nazista, e mais de 6 milhões de judeus morreram. E depois da Segunda Guerra, alguns se dispersaram e nós vemos que todo aquele povo, ele se espalhou pelo mundo. E a Bíblia, quando fala sobre esse episódio, ela se refere ao tempo do inverno. Porque o inverno para o povo judeu é como que se fosse o momento de luta, de vale, de deserto. Mas o verão significa que é o momento da colheita, que é o momento da bênção, que é o momento de colher aquilo que Deus determinou para o povo. E esse verão se refere ao momento que Israel começar a se levantar, ou seja, começar a florescer. E nós entendemos que em 1948 Israel se tornou nação, aonde todos os judeus vieram, se reuniram lá em Israel e conseguiu colocar aquele povo restabelecido como nação mundial de novo. E desde 1948 até hoje se passaram 78 anos. E Jesus diz: não passará esta geração sem que isso aconteça. E veja só, terremotos em vários lugares, fome em vários lugares, reino contra reino, nação contra nação, guerras, rumores de guerra. A Bíblia também diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse evangelho será pregado no mundo inteiro para testemunho. Aí virá o fim. Amados, estamos às portas disso, porque o que tem acontecido no mundo é um sinal de que o que Cristo falou para nós há 2000 anos atrás está começando a se cumprir. E hoje nós vivemos distraídos. Já passou o período da Copa do Mundo. Estamos no momento das eleições. As eleições é coisa séria, mas ela também não deve estar à frente das coisas de Deus. Porque o tempo do fim está chegando. A palavra diz no capítulo 5, versículo 3 do livro de 1 Tessalonicenses, Paulo diz assim, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. E nós estamos vendo isso acontecer. As autoridades maiores no mundo estão começando a falar em paz e segurança. Recentemente, hoje, saiu uma matéria informando que o genro de Donald Trump
se reuniu com o Conselho do Ramais para poder dar um fim à guerra, aquele conflito ali no Oriente Médio. Se reuniu também com Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, a fim de que traga paz sobre a cidade de Gaza. E nós entendemos que não existe paz no meio ou no momento que nós estamos vivenciando, porque o que estamos vivenciando é o momento da volta do Senhor. Se prepare, irmãos, porque esse tempo está chegando. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas que Ele está às portas, Ele está. E que essa palavra possa ser enraizada no seu coração, amados, porque o tempo do fim está tão próximo quanto a nossa sombra. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor faça resplandecer sobre nós a sua luz, a sua paz. Grande abraço, amados, fica com Deus. Amém. Amém.